Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Gurgel e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre mais um importante aspecto da nossa profissão do jornalismo. O nosso tópico de hoje é a conexão do jornalismo com a economia criativa. Tá? É, Como a gente vem acompanhando no nosso sistema da Belas Artes, né? A Belas Artes, por ser uma instituição dedicada à criatividade, ao universo da cultura e das artes, tem um especial interesse pela questão da economia criativa. E faz muito sentido, inclusive, mais do que uma necessidade natural de uma instituição como a Belas Artes de ter foco nesse assunto, a economia criativa se mostra para a gente hoje como um território extremamente rico e cheio de possibilidades para a gente, para os profissionais de comunicação. E é um pouco disso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora, as possibilidades que a economia criativa cria para o mundo do jornalismo. Trazendo uma breve definição para nós, uma definição inclusive da Ana Carla Fonseca Reis, uma das principais especialistas no Brasil de economia criativa, ela vai dizer no seu livro que economia criativa é esse movimento que envolve governos, setores público, privado e sociedade civil, em um programa de desenvolvimento sustentável que utiliza a criatividade para se inspirar nos valores culturais intangíveis de um povo. A questão central para nós aqui está nessa ideia de valores culturais intangíveis, ou seja, a economia criativa, ela vai continuar movimentando negócios, obviamente, mas o paradigma, o motor da economia criativa não é a busca do lucro, não é o desenvolvimento a qualquer custo, mas sim o trabalho nesses valores intangíveis, sobre uma ótica, inclusive, da sustentabilidade. Como ela termina a definição, né? Essa economia criativa pretende gerar localmente e distribuir globalmente bens e serviços de valor simultaneamente simbólico e econômico. Ou seja, não se ignora os valores econômicos, mas se promove a importância simbólica dessa economia. E quando isso é muito bem feito, o que é muito fascinante é que consegue, inclusive, romper essa barreira do regional. Quer dizer, quanto mais o Brasil trabalha a sua economia criativa, mais os produtos e as manifestações criativas do nosso país ganham dimensão e importância mundo afora, seja o cinema, seja a nossa moda, seja a nossa gastronomia, o nosso design, e daí por diante, né? A gente vê, por exemplo, o crescimento do interesse por audiovisual brasileiro, agora na manifestação de séries, a partir da plataforma da Netflix. Já havia, no passado, um grande interesse pelo audiovisual brasileiro a partir das novelas e do trabalho feito pela Rede Globo, vendendo essas novelas mundo afora. E agora, com a Netflix, a gente ganha uma nova dimensão quanto a isso. Pensando em um pouquinho da economia criativa, vendo visualmente essa ideia, né? Então a economia criativa, como qualquer visão econômica, teoria econômica, a gente vai ter produção, distribuição, consumo, dentro de um ciclo no qual a questão central passa a ser para a gente o valor criativo, o motor passa a ser o valor criativo, como a gente vê nessa figura. Quando a gente pensa essa economia criativa enquanto esse sistema dinâmico, obviamente ela tem agentes na produção, na distribuição, no consumo, etc. Esses agentes aparecem no que a gente chama de setores criativos dentro das indústrias criativas, né? E aí o jornalismo vai ser um deles. Então, as indústrias criativas, como está nessa definição da Ana Carla, são setores capazes de produzir simultaneamente valor econômico e simbólico, tendo por base a criatividade, a identidade ou as identidades e a memória, e com isso contribuir para o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Então observem que é uma definição que dialoga com a da economia criativa, mas coloca os agentes agindo, né? Agentes em ação, promovendo essa economia criativa. E como esses agentes aparecem? Primeiro é importante entender que os setores criativos são maiores que os setores culturais, quer dizer, todo o movimento da economia da cultura está incorporado na economia criativa. Então, a economia da cultura é naturalmente criativa, mas a economia criativa, ela conversa com a vizinhança. Então, quando a gente pensa design, gastronomia, esporte, não são setores culturais, mas são setores criativos. Eles aparecem nessa figura maior que a gente entende por setores criativos, né? E a gente pode perceber, inclusive, essa organização dessa indústria criativa em setores. Então, a gente vai falar da indústria da comunicação dentro dos segmentos criativos, a gente percebe que ela se organiza em grupos, né? Então, nós vamos ter o setor de patrimônios, né? O universo das artes, das mídias, onde, obviamente, aparece o jornalismo, e das criações funcionais, ou seja, é um nome mais amplo que vai envolver design, moda,
serviços criativos como de publicidade, arquitetura, etc. Né? E toda a área de tecnologia, que vai levar games, que também são muito importantes para a economia criativa. Então, essa é uma organização geral que a gente consegue perceber melhor, inclusive nessa figura, onde a gente tem claramente esses 4 grandes eixos divididos aí por setores criativos. Então, patrimônio, nesses 2 setores em vermelho, né? Sítios culturais e manifestações tradicionais, festas, sítios culturais, espaços como museus, centros culturais, artes, com esse segmento em verde de artes visuais e artes performáticas, o mundo das mídias, audiovisual, publicações, mídias impressas, aqui a gente pode entender que transita o jornalismo, né? E nos setores de criações funcionais, novas mídias, tecnologia, serviços criativos, trabalho de uma agência, por exemplo, do design, da moda, etc. Então, aqui acho que a gente consegue perceber, e nessa figura, inclusive, a gente percebe, a grande sacada dessa figura é colocar esses setores todos em contato direto. Então, essas setinhas para todo lado dizem para a gente que esses setores estão o tempo todo se comunicando, né? Gerando intersecções criativas que podem gerar negócios criativos. E aí, pessoal, é onde eu quero enfatizar um pouquinho a questão do jornalismo. Quer dizer, a gente tem dentro desse segmento o jornalismo atuando diretamente, aparece aqui, ó, jornais e revistas no grupo D, livros e periódicos, né? Então, nós temos o jornalismo atuando em livros, jornais e revistas, materiais impressos, etc. Então, quer dizer, o jornalismo é um setor criativo, mas o que é interessante quando a gente pensa em jornalismo na economia criativa é que o jornalismo pode prestar serviço para outros. Então, o museu, por exemplo, pode ter uma determinada exposição e pode demandar serviços criativos de jornalistas para criar um livro, um catálogo, uma comunicação que divulgue aquele evento. Uma festa popular, idem. Você pode demandar, por exemplo, um trabalho jornalístico para fazer um documentário sobre uma cidade histórica, como, por exemplo, Paraty. Então, você vai ter o jornalismo prestando serviço para as mais variadas áreas. Quando a gente pensa, então, a questão do jornalismo na economia criativa, a gente percebe, então, que o jornalismo então, vai atuar em 2 frentes, de uma maneira direta, gerando produtos criativos, negócios criativos, e a gente tem aí a questão da criatividade contribuindo para o jornalismo, por exemplo, a partir de vários projetos financiados em crowdfunding, né, que é uma forma, modelos de negócios que vão criar plataformas de streaming, aplicativos onde o jornalismo vai aparecer, etc. e tal. Então, livros, novas formas de viabilizar negócios, da geração de conteúdo. Então, o jornalismo vai aparecer de várias formas dentro desse segmento criativo. E o jornalismo vai apoiar os setores criativos, né, prestando serviço, também, como eu já tinha comentado, gerando conteúdos, documentários, livros, revistas, em outras demandas que envolvam a essência do trabalho jornalismo, que é contar histórias, gerar conteúdo. Por fim, então, pessoal, nessa minha breve fala sobre economia criativa e jornalismo, a gente então pode ficar com essas marcas, né, com essas questões centrais. Que a economia criativa é uma nova forma de gerar impactos econômicos na sociedade a partir do valor da criatividade e que o jornalismo não está fora disso. O jornalismo faz parte da indústria criativa da mídia, mas pode prestar serviço para todos os demais segmentos. E o entendimento da economia criativa, por fim, eu acho que ela pode ampliar o campo de atuação dos profissionais de jornalismo. Então, é por isso que eu acho que é importante deixar aqui esse toque para vocês, e é com essa ideia de que a economia criativa pode ser uma excelente oportunidade de trabalho para todos vocês, é que eu me despeço, deixo aqui o meu contato e agradeço pela atenção durante a apresentação desse conceito nesse vídeo. Até mais.